Então, pessoal, exemplo de sequência para a gente analisar, tá certo? Olha só, vamos provar, segundo a definição de limite de sequência que a gente acabou de ver, que essa sequência n dada por, aqui é o termo geral dela, n dividido por n mais 12, que é essa sequência aqui, 1, né? Se você colocar n igual a 1, fica 1 sobre 13, n igual a 2, 2 sobre 14, n igual a 3, 3 sobre 15, e assim por diante, ela vai convergir para o limite L igual a 1. Certo? Como que a gente pode provar isso pela definição? Eu até vou mostrar uma coisa interessante aqui para vocês. Além desse GeoGebra aqui, eu fiz um outro também, onde eu fiz uma representação gráfica dessa sequência aí, para vocês verem. Olha aqui, deixa eu abrir. Vamos ver se... Aqui, ó. Essa sequência que você está vendo aqui, que eu mandei ele fazer 200 termos, né? Essa sequência aqui, olhando só para esse desenho aqui, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar um pouco a compreensão. Olha lá. Aqui é o 1, que seria o limite. Né? Essas dois tracejados aqui é justamente a vizinhança em torno do epsilon. Né? Ali, ó. Deixa nessa cor roxa aqui para chamar mais atenção. Olha lá, vizinhança em torno do... Perdão, em torno do epsilon não, em torno do L, em torno do limite, que é 1. Que é 1. Olha lá, deixa preto para aparecer um pouco mais aqui. E aqui estão os valores da sequência, quer dizer, por exemplo, aqui no 1, seria 1 sobre 13, que ele falou aqui. Né? O segundo pontinho já seria o 2 sobre 14. Aí depois o 3 sobre 15. E assim vai. Eu fiz os 200 primeiros termos. Então você vê claramente que a sequência está se aproximando cada vez mais dessa reta preta aqui, que eu deixei justamente na altura do 1, que é o limite, para vocês verem. Então, de novo, aquela história do epsilon. Ó. Se eu coloco o epsilon em torno do 1, vamos colocar aqui um epsilon de 1,6, você percebe que a partir da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nona bolinha, nono pontinho, já está para dentro da faixa. Tá? Mas nona, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu diminuo de 1,6 aqui, ou seja, como começa no 1, né? 1,6 significa 0,6. Se eu diminuo de 0,6 para 0,2 o epsilon, aí já não é mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu sei lá quantos pontinhos eu tenho que ir lá para frente para entrar para dentro dessa faixa aqui. De novo, aquela noção de que o N0 depende do epsilon. Mas ele vai fazer aqui não só o visual. O visual eu estou mostrando para vocês para efeito didático, né? O que ele vai mostrar aqui para a gente agora é como é que a gente faz as contas para chegar naquilo ali. Então, para isso, observamos que, dado um epsilon maior que 0, eu quero encontrar um N0, tal que N maior que o N0 faz o módulo ficar menor do que epsilon. Então, tipicamente nesses exercícios, a gente começa trabalhando esse módulo aqui, que depois eu vou impor que ele tem que ser menor que epsilon. Né? E quem que é esse módulo? Lembra da definição de limite na lousa? O módulo é o AN menos L, olha lá. AN menos L. Por isso que ele colocou aqui 1, porque o limite aqui no caso seria 1. Tá certo? Então vamos ver aqui. Vamos colocar aqui exemplo, né? Vou colocar aqui um exemplo para a turma pensar. Então, exemplo de sequência convergente para a gente provar pela definição de limite. Então, vamos considerar aqui a sequência AN igual a N dividido por N mais 12. Tá lá, ponto final. Tá certo? Ou, se você quiser fazer ali, que nem ele fez ali no enunciado, você pode colocar alguns termos aqui, 1,13, 2,14, papapá, reticências, até chegar em N sobre N mais 12, e aí você coloca reticências, e fecha. Tá certo? Bom, então aí como é que ele vai trabalhar isso? Começa pelo módulo de AN menos L, que no caso, como eu quero provar que o limite é 1, eu vou colocar módulo de AN menos 1. Tá? Agora, quem que é o AN? Eu tenho a fórmula aqui para o AN, o termo geral. N sobre N mais 12. Então, eu posso substituir ali. Então, vai ficar N sobre N mais 12 menos 1. Fecha. Isso aqui é igual. Aí você tira o mínimo. N mais 12. Aí aqui vai ficar N menos 12. Olha que interessante.
Ah, mas então n cancela com menos n? Cancela, fica módulo de menos 12. Só que o módulo de menos 12 é 12. E aqui embaixo é sempre positivo. Então isso aqui vai dar 12 sobre n mais 12. Olha que interessante. Módulo de an menos 1 é igual a, quer dizer, conclusão. Ou seja, isto é, o módulo de an menos 1, que é o suposto limite da sequência, a gente já percebeu, conseguimos escrever isso aqui como menos 1. Conseguimos escrever isso aqui como 12 dividido por n mais 12. Tá lá. Então, olha só o que ele diz aqui. Nós queremos que esse módulo fique menor que epsilon, para um certo n maior que n0. Só que eu já descobri que esse módulo é isso. Então, eu quero que isso aqui fique menor que epsilon, para um certo n maior que n0. Então, eu impondo... ele usa até uma palavra aqui depois, eu achei até interessante uma palavra que ele usa aqui, não é impondo, ele coloca uma outra palavra. Eu agora esqueci. Como é que ele fala? Não é impondo, é uma outra palavra. Mas como agora eu me esqueci a palavra, vou falar impondo. Quer dizer, impondo aqui que é menor que epsilon esse módulo, a gente acaba descobrindo um critério para o n, que é justamente o n0. Tá certo? Que é o n0 que a gente precisava. Que a gente sempre fala n0 pertencente aos naturais, mas às vezes a condição que aparece aqui não é direto um número natural. Mas é claro que se você descobrir que n maior que um certo tanto já vai funcionar, mesmo que esse tanto aqui seja, por exemplo, vamos supor que dê 6,5. Então você já sabe, sempre que n maior que 6,5, bom, então sempre que n for maior que 7, vai funcionar. Quer dizer, o fato de eu descobrir um certo tanto aqui, que se n ficar maior que ele, funciona essa desigualdade menor que epsilon, já está ótimo, tá? Equivale a ter achado um n0 pertencente aos naturais. Bom, então vamos impor aqui o menor que epsilon. Aí o que acontece? Taca aqui o termo, em vez de impor, não dá para usar considerando? Não, mas não é. Pode usar considerando, mas é uma outra palavra aqui que ele fala, quer ver? Ó? Eu estava lendo hoje de manhã aqui com os alunos, intervir. Nós vamos fazer intervir o epsilon. Ah, tá. Mas eu achei muito engraçado isso aqui. Vamos intervir o epsilon agora, né? Eu não vou ficar falando assim, vamos agora, turma, intervir o epsilon aqui. Não, vou falar assim, ó, agora vamos impor que esse negócio aqui tem que ser menor que epsilon. Então vai ficar assim, isto é, que tem que ser menor do que epsilon. Tem que ser menor do que epsilon. Vou até deixar em outra cor para efeito didático. Aí o que acontece? Isso aqui é equivalente, isso aqui é equivalente a você fazer o quê? Passa para lá, ó, 12 menor que epsilon vezes n mais 12. Isso aqui tipicamente é um rascunho, né? Muitas é que como às vezes na prova, exercício, o cara quer fazer todo o passo a passo do exercício, tá certo? Mas quando você quer só apresentar um resultado, isso aqui são contas que você faz no rascunho. Então, olha só, 12 menor que epsilon vezes n mais epsilon vezes 12. Olha só que interessante. Eu quero isolar o n, eu quero uma condição para o n, tá? Isso aqui é equivalente 12. Então, vou passar, como eu quero isolar o n, vou passar esse epsilon, esse 12 epsilon para cá. 12 menos 12 epsilon menor que epsilon vezes n. Agora eu passo o epsilon dividindo. Então, isso aqui vai ficar equivalente a 12 dividido por epsilon menos 12 epsilon dividido por epsilon, que evidentemente vai cancelar, menor que n. Conclusão final. Isso equivale a dizer que n é maior que 12 sobre epsilon menos 12. Quer dizer, uma vez que n seja maior que isso aqui, o módulo de an menos 1 fica menor que epsilon. E, portanto, está provado o limite pela definição. Ah, mas quem que é o n0? Bom, dependendo do... Se você pegar epsilon igual a raiz de 2, por exemplo, o epsilon é qualquer número maior que zero. Né, lá, dado qualquer epsilon maior que zero. Faltou escrever aqui. Né?
Mas enfim. Então, se você pega um raiz de 2 aqui no lugar de epsilon, 12 dividido por raiz de 2 menos 12, certamente não vai dar um número natural. Tá? Mas o fato de que n maior do que 12 dividido por raiz de 2 menos 12 faz funcionar isso aqui, equivale a dizer que existe um natural. Que natural seria? O menor número natural que seja maior do que 12 dividido por raiz de 2 menos 12. Você imagina o menor número natural ali e chama ele de N0. N maior que aquele N0, pum, faz a outra desigualdade aqui acontecer. Tá? Então isso aqui matou o exercício, você já achou o N em função o N0 seria aqui do lado de cá em função do epsilon. Tá? Bom, vamos ver o que ele vai comentar aqui. Isso quer dizer que, dado qualquer epsilon maior que zero, existe um N0, que é 12 sobre epsilon menos 12. Aí, no caso, não N0 pertencente aos naturais, mas, digamos assim, um N0 que serve de referência para um outro N0 pertencente aos naturais. Existe um N0 igual a 12 sobre epsilon menos 12, tal que N maior que N0 implica que módulo de AN menos 1 menor que epsilon, que é exatamente a definição de limite que a gente passou antes. Tá certo? Então, aí você vai falar, professor, mas você sempre enfatiza que o N0 pertence ao natural, aqui ele não está pertencendo. Veja bem, ele tinha comentado sobre isso antes. Na outra aula a gente tinha falado sobre isso. Em algum momento aqui. Aqui, ó. Quanto ao número N0, o Enão, podemos supô-lo inteiro positivo, que é o que eu sempre falo, N0 pertencente aos naturais. Portanto, um índice da sequência. Pois se não for assim, mas se não for assim, é claro que ele pode ser substituído por qualquer inteiro maior. É aquilo que eu falei. Ali no caso, dependendo do epsilon que você pegar, aqui você não vai ter isso aqui exatamente um inteiro positivo que nele falou lá. Esse enão aqui, ele está falando que o enão é isso aqui, mas lá em cima ele falou que enão é inteiro positivo, mas se eu pegar epsilon raiz de 2, já não vai mais ser inteiro positivo. Mas não tem problema, por causa dessa frase que ele falou aqui, ó. Tô falando isso para a gente não fazer confusão com esse negócio do N0, tá? Mas não tem problema. Se não for assim, é claro que ele pode ser substituído por qualquer inteiro maior. Acabou, tá? Então não tem confusão em relação a isso. Você achou ali um limitante, tá? Bom, isso quer dizer que dá... Então vamos escrever essa frase para fechar o exemplo aqui, ó. Ou seja, conclusão. 2 pontos. Dado epsilon maior que 0, tomamos n maior que 12 dividido pelo epsilon dado menos 12, tomamos n maior do que isso aí, o que implica que o módulo de AN menos 1 fica menor do que o epsilon dado. Em linguagem simbólica, é isso aqui que ele escreveu. N maior que esse enão, que é 12 sobre epsilon menos 12, implica que módulo de AN menos 1 fica menor do que epsilon. Tá certo? Tá aí. Bom, vamos escrever aqui em cima, não tem problema, que aqui acabou o espaço. Aqui, ó. Em linguagem simbólica, em símbolos, seria isso aqui. N maior que N0 igual a 12 sobre epsilon. N0 que é igual a 12 sobre epsilon menos 12, implica que módulo de AN menos 1 é menor do que epsilon. Ponto final. Tá? Bom, olha só. Esse exemplo mostra que quanto menor o epsilon, tanto mais exigentes estaremos sendo quanto à proximidade entre a n e o limite 1. Né? Claro, mas isso até nas figuras que eu mostrava para vocês, dava para ver isso. Quanto menor você vai deixando o valor de epsilon, mais você está exigindo que a sequência esteja próxima do limite. Tá? Exigência essa que se traduz em termos de fazer o n cada vez maior. Aquilo que eu sempre falo para vocês, você pega um epsilon igual
a 1,8, igual a 0,8, né? Aqui, 0,8. Olha só, você pegar um epsilon igual a 1, ó, 1 mais 1 dá 2, epsilon igual a 1. 1 para cima, 1 para baixo. Todo mundo satisfaz. Todo mundo está dentro da faixa. Aí você corta pela metade, 1,5. Já não é todo mundo. Já é a partir de um certo ponto aqui. Portanto, você saiu aqui do zero, que pegava todo mundo, você já teve que caminhar aqui para frente, a partir desse ponto. Aí você corta mais ainda, 0,2. Então agora vai de 0,8 até 1,2. Olha o tanto que você já teve que ir para frente para entrar. É exatamente o que ele está falando aqui. Né? Esse exemplo evidencia para a gente que quanto menor o valor de epsilon na definição de limite, tanto mais exigente nós estamos sendo quanto a proximidade entre a n e o limite, que no caso é igual a 1. Ou seja, o que é essa proximidade? A distância entre os pontos a n da sequência e o limite, que no caso é igual a 1. Essa exigência de uma proximidade cada vez maior do limite, ela se traduz em termos de fazer o índice nzinho cada vez maior. De fato, quanto menor o epsilon, maior vai ser o número 12 sobre epsilon. Você pegar epsilon igual a 1, isso aqui dá 12. Você pegar epsilon igual a 0,1, isso aqui dá 120. Você pegar epsilon igual a 0,01, isso aqui dá 1.200. Então, cada vez você está crescendo maior, cada vez você está crescendo mais o valor de n que você precisa pegar para a sequência estar dentro dessa faixa aqui determinada pelos epsilons. Né? Olha lá, se epsilon for 1 sobre... Ah, claro, ele botou 108 porque ele já está fazendo 120 menos 12, que dá 108. Né? 1 sobre 100, 1.188, em vez de 1.200, que eu tinha falado. Né? Então, por aí vai. Isso ilustra o que dissemos antes. A determinação do N0 depende do epsilon. Tá? Essa é uma tecla que ele está sempre batendo. Ao contrário, se dermos um epsilon muito grande, pode até acontecer que não haja condição. Né? Quer dizer, não haja qualquer condição no índice N. Quer dizer, todo N dá certo. É aquilo que eu falei aqui. Se você cresce muito, eu pego um epsilon igual a 1. Então, 1 mais 1, 2. 1 menos 1, 0. Então, olha bem o que acontece se eu pegar epsilon igual a 1. Ele ficou tão grande, a faixa, que englobou todo mundo. Então, não tem mais uma condição para o N. Todo N está valendo, está dentro da faixa. Agora, se eu diminuo muito o epsilon, aí eu corto um monte de N's fora e vou pegar só lá para frente. Tá? Bom, olha que interessante isso aqui. O raciocínio que a gente usou, raciocínio usado em 2.2, aqui, certo? Ele permite que a gente escreva o seguinte: módulo de AN menos 1 menor que epsilon equivale ao N ser maior que 12 sobre epsilon menos 12. No entanto, a gente poderia ter raciocinado para tentar simplificar essa expressão aqui, certo? A gente pode tentar simplificar. Então, a gente poderia dizer o seguinte, ó, módulo de AN menos 1 é igual a 12 sobre N mais 12. Mas 12 sobre N mais 12 é menor do que 12 sobre N. Vai ser importante, essa é interessante. Observação. Você poderia ter pensado o seguinte, ó. Observação. Beleza, a gente tinha visto que o módulo de AN menos 1 é igual a 12 sobre N mais 12, mas eu não parei para pensar que isso aqui, eu quero que esse módulo seja menor que epsilon. Esse módulo é igual a isso, e isso aqui é menor. Se eu tirar esse 12 daqui de baixo, eu estou... O que eu estou fazendo se eu tirar o 12 aqui de baixo? Eu estou diminuindo o denominador. Se eu estou diminuindo o denominador, a fração está ficando maior. Então, isso aqui é menor do que 12 sobre N. E aí eu posso impor que o 12 sobre N seja menor que epsilon, porque, obviamente, se esse aqui for menor do que epsilon, como o módulo é menor do que ele fica menor do que epsilon, o módulo fica menor do que ele, o módulo também é menor do que epsilon. Só que aí, é claro, eu não tenho mais a equivalência. Eu tenho apenas a implicação aqui, ó. É o que ele vai falar. Porque para ficar equivalente... Mas veja, tem algum problema perder equivalência e ficar só como implicação? Não tem problema aqui, ó. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque na definição de limite não é equivalência. É só uma... Vamos voltar aqui, ó. A definição de limite, eu preciso só que o N maior que uma certa coisa implique que o módulo fique menor que epsilon.
Eu não preciso que essas duas coisas aqui sejam equivalentes. Eu preciso só da implicação. Então vamos ver ali o que ele fala. Beleza. A gente viu que aqui é equivalente, porque aqui está no rigor da coisa. Com a conta na ponta do lápis. No entanto, poderíamos ter raciocinado dessa forma aqui. Tá? Essa forma de raciocinar, ela nos diz o seguinte, olha, 12 sobre n menor que epsilon, essa última desigualdade, só essa última aqui, é equivalente a dizer que o n é maior que 12 sobre epsilon. Quer dizer, eu cortaria esse menos 12 aqui fora. Né? Essa última desigualdade, equivale a dizer que o n é maior, tem que ser maior do que 12 sobre epsilon, sem ter aquele menos 12. Tá? Mas aí o que acontece? Então, a equivalência indicada é apenas entre essas duas últimas desigualdades, não sendo mais verdade que o módulo menor do que epsilon equivale a n maior do que 12 sobre epsilon. Ah, não equivale? Não equivale. Mas esse daqui implica nesse. O correto agora é a implicação. N maior, porque, de fato, se isso aqui faz isso aqui faz esse módulo ficar menor que epsilon. Então vale daqui para cá. Mas o daqui para cá é o que interessa para a definição de limite. Então tá bom mesmo assim. O correto agora é só a implicação. N maior que 12 sobre epsilon implica que módulo de AN menos 1 é menor que epsilon. Que também é suficiente para a comprovação de que 1 é limite. Tá? Então isso aqui ele não está fazendo à toa, ele está fazendo para você perceber que às vezes você pode simplificar. Pô, N maior que 12 sobre epsilon menos 12, esse menos 12 é meio inútil aqui. Eu posso falar só N maior que 12 sobre epsilon. Já faz com que o módulo fique menor que epsilon. Tá? Perdemos a implicação contrária por causa da primeira desigualdade. Aí ele analisa aqui, né? Isso aqui não implica nisso, porque eu tive que cortar o 12 fora, né? Agora pode ocorrer que N sobre N mais 12 menor que epsilon, com N menor que 12 sobre epsilon, desde que isso aqui, bom. Aí ele cria exemplinhos aqui para mostrar que vale uma implicação, mas não vale outra, tá certo? Mas isso aqui não vem ao caso agora. O que vem ao caso é, você pode, com cuidado, prestando atenção, simplificar essa expressão. Ainda vai ser útil, contanto que você mantenha, não a equivalência. Equivalência é mais até do que você precisa. Contanto que você mantenha essa implicação. Por exemplo, eu corto aqui o menos 12, eu percebo que, não, peraí, N maior que 12 sobre epsilon faz isso? Do que 12 sobre epsilon menos 12, então N maior só que 12 sobre epsilon também faz isso, porque vai estar maior ainda, não vai ter tirado 12. Né? É isso que ele está percebendo aqui. Um outro exemplo que ele trabalha com a gente aqui, um exemplo muito interessante. Tá? Vamos analisar esse segundo exemplo aqui. Olha esse segundo exemplo. Essa discussão de exemplos mais simples, para a gente vendo passo a passo e se acostumando com a definição de limite, é algo que eu não vejo tanto isso lá no livro do Elon. Esses exemplinhos é Geraldo Ávila. Tá? Portanto, aproveitem bem essa parte, porque vale a pena para a gente fixar as ideias, né, como se diz. Então, olha só, um outro exemplo. Olha esse exemplo aqui. Olha a sequência que ele deu. Escreveu o termo geral da sequência. A n igual a 3n sobre n mais seno de 2n. A n igual a 3n sobre n mais seno de 2n. Bom, aí o que acontece? Esse é o termo geral. A gente, antes de fazer... Veja, para você provar o limite pela definição, você precisa de antemão saber qual é o limite. Esse é um detalhe que, às vezes, as pessoas não percebem, né? Tá, sempre que eu vou provar pela definição o limite, com esse negócio do N0, do epsilon, eu já preciso saber quem é o elão, para colocar o elão lá dentro do módulo. Eu preciso saber quem é o número, tá? E aí, como é que você descobre o número? Aí não é pela definição. Aí você tem que fazer algum outro procedimento. Você visualiza alguma conta, algum raciocínio ali que te indica quem é o limite, né? Você veja que no caso dessa sequência aqui, que ele acabou de passar, 3n sobre n mais seno de 2n, eu até fiz aqui um desenho aqui no GeoGebra para ilustrar para os alunos.
Quer ver? Ó? Cadê o desenho? Aqui, ó. 3, só que eu usei K em vez de N. 3K dividido por K mais seno de 2K. Olha o desenho como é que fica. Olha lá. São esses pontos verdes aqui, ó. N1, N2, N3, N4, N não, desculpa, A, né? A1, A2, A3, A4. Olha o que vai acontecendo com esses pontos conforme o N vai crescendo. Vocês estão vendo que esses pontos estão cada vez se acumulando mais em torno dessa reta aqui, e note que essa reta, ela está simplesmente passando aqui no eixo Y igual a 3. Vamos colocar aqui uma reta perpendicular. Olha lá. Está justamente no 3zinho aqui. Tá? Deixa eu tirar isso aqui. E colocar ali na cor preta. Aqui. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo aqui o número 3? Olha só o que acontece quando eu coloco aqui a reta no 3. Isso para vocês verem a representação gráfica dessa sequência que ele passou para a gente. Então, graficamente, a gente vê, não, de fato, os pontos, os valores dessa sequência estão cada vez se aglomerando mais em torno do 3. Graficamente, eu tenho a intuição de que o limite dessa sequência é 3. Ah, mas dá para a gente ver fazendo alguma conta, não só graficamente ver que o limite é 3, mas fazendo alguma conta? Dá. A gente pode fazer o seguinte, ó. Note que se você pode pegar o AN e dividir ele por N em cima e embaixo. Então, ficaria 3N dividido por N aqui, dividido por N, sobre, aí tem que dividir por N embaixo também, N dividido por N, mais seno de 2N, aqui também dividido por N. Resultado, esse AN, então, fica igual, 3N dividido por N é 3, N dividido por N é 1, e seno de 2N dividido por N, aí não tem como simplificar, vai ficar assim mesmo, dividido por N. Porém, a hora que você mandar o N tendendo a infinito, vamos representar isso fazendo uma flecha assim, né? Quer dizer, quando o N for para infinito, esse 3 permanece aqui, esse 1 permanece aqui, e o seno de 2N sobre N vai para zero. Por quê? Porque lembre que o seno de 2N, ele está sempre entre menos 1 e 1. Então ele está limitado. Ele fica sempre entre menos 1 e 1, seja qual for o N. E esse N que está aqui embaixo, ele não está entre menos 1 e 1, ele está explodindo para infinito. Então fica um número gigantesco aqui no denominador, tendendo a infinito, dividindo uma coisa que está limitada entre menos 1 e 1. É claro que isso aqui vai para zero. 3 dividido por 1 mais 0 é igual a 3. Então aqui, com esse raciocínio, a gente tem, realmente, a gente está comprovando que o limite é 3. Porém, nós não estamos comprovando pela definição de limite. Nós estamos apenas fazendo um artifício matemático aqui e demonstrando que o limite é 3, tudo bem, mas não pela definição, tá? Então, primeiro a gente tem uma intuição gráfica, olhando para cá, sugere fortemente que o limite é 3. Depois a gente já faz uma continha e vê que o limite é 3. Agora, como que a gente pode provar pela definição? Então, vamos colocar aqui, demonstração. Como que a gente pode provar pela definição que o limite é 3? Olha só o que ele fala. Primeira coisa, ele faz esse raciocínio para evidenciar que é 3, depois ele diz, não, vamos agora demonstrar que é 3 usando a definição, né? Então ele começa, o que eu falei para vocês no outro exemplo? A gente tem que mostrar, provar pela definição, a gente tem que mostrar que, dado um epsilon maior que 0, existe um n0, tal que, se n for maior que n0, então o módulo de AN menos o limite vai ser menor que epsilon. Então eu começo brincando com esse módulo de AN menos o limite menor que epsilon, para a partir dele tirar um critério para N. Né? Então ele começa, o limite eu já vi que é 3, então eu começo brincando com esse módulo. Então olha lá, módulo de AN menos o limite é simplesmente o módulo de AN menos 3.
que o limite acabamos de ver que é 3. Isso é igual, eu já tenho a fórmula do AN para substituir aqui. Então vamos substituir. Isso aqui vai ficar igual 3 N dividido por N mais seno de 2N menos 3. Menos 3. Olha lá. Aí vamos tirar o mínimo. Como é que vai ficar? Vamos continuar aqui embaixo. Vai ficar o seguinte. N mais seno de 2N. E aqui em cima fica 3N menos, aí tirando o mínimo, né? Menos 3N menos 3 seno de 2N. 3N corta com 3N, aqui vai ficar módulo de menos 3 seno de 2N dividido por N mais seno de 2N. Fechou. Só, professor, mas e como que a gente vai trabalhar esse módulo? Bom, lembra sempre dessas duas regras aqui, ó. Lembre sempre que o módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes módulo de y, né? E o módulo de A sobre B é sempre módulo de A dividido por módulo de B. Então, a gente pode aplicar essas regras aqui. E o que isso vai ajudar a gente? Vai ficar assim, ó. Isso aqui é igual módulo de menos 3 seno de 2N dividido por módulo de N mais seno de 2N. Tá lá. Claro que esse número aqui, embaixo, vamos analisar cada um deles, né? Vamos analisar com calma. Primeiro o de cima. O de cima é um produto, é um x vezes y. Então vai ficar módulo de menos 3, módulo de menos 3, vezes módulo de seno de 2N. Certo? E mantém por enquanto o de baixo. Módulo de N, porque o de baixo não é sempre... Às vezes dá vontade de arrancar o módulo. Não, esse aqui é sempre positivo. O N é sempre positivo. Mas o seno de 2N, lembra que o seno está entre menos 1 e 1. Ele pode cair para o lado negativo, de vez em quando. Né? Então tem que ir com calma com esse módulo aqui embaixo. Agora, o módulo de cima, esse módulo de menos 3 vira 3. E esse módulo de seno de 2N tem que continuar, porque, como eu acabei de falar, o seno pode ser negativo de vez em quando. Então, aqui vai ficar. Na parte de cima já chegamos no que dá para fazer. 3 vezes módulo de seno de 2N. E a parte de baixo, o que dá para a gente fazer aí? A parte de baixo, ele vai usar uma desigualdade que está no... Eu vou passar, nesse momento, vou deixar como exercício para vocês e vou cobrar na prova. Pode fazer a demonstração dessas desigualdades aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Aliás, vocês se lembram que durante uma das aulas, eu mostrei para vocês a desigualdade do triângulo, módulo de A mais B menor ou igual que módulo de A mais módulo de B. Fiz duas demonstrações diferentes, uma pelo livro do Ávila, outra pelo livro do Elo. Porém, poucos alunos dão atenção para o fato de que aqui no livro do Ávila, no final do capítulo anterior que a gente estudou, o capítulo 2 de números reais, aqui, ó. Primeiro a gente viu as preliminares lógicas, depois a gente entrou nos números reais. Tanto que eu deixei aqui para vocês na sala de aula virtual. Aqui, ó, preliminares lógicas, depois 3 partes de números reais. No final dessa última parte, pouca gente se dá conta, mas ele deixa como exercício aqui, ó. Olha o que ele deixa aqui no finalzinho, ó, na última página ali, antes de entrar nos exercícios. Ele deixa, ó, olha a frase que ele diz. Deixamos ao leitor a tarefa de demonstrar, como exercícios, essas outras desigualdades aqui, depois da desigualdade do triângulo. Então, eu quero que você... Aí vocês têm que fazer isso aqui, porque eu vou cobrar na prova,
tá? Estou deixando como uma tarefa para vocês. Agora, no nosso caso aqui, desse exemplo que a gente está fazendo agora, olha bem essa parte de baixo aqui. Seria interessante por causa dessa nossa parte de baixo aqui, seria interessante essa aqui, ó. Módulo de A mais B maior ou igual que 1 menos o outro, que é equivalente a essa aqui também, né? Ele só inverteu A com B aqui, para mostrar para o aluno que tanto faz. São dúvidas que os alunos têm, né? Então ele mostrou que tanto faz. Mas vamos focar nessa daqui. Módulo de A mais B é maior ou igual que módulo de A menos módulo de B. Essa seria maravilhosa, por quê? Porque eu trocaria esse módulo aqui por uma coisa menor do que ele. Repara que esse lado de cá é menor do que o módulo. Se você trocar o denominador por uma coisa menor, o que acontece com a fração? Ela aumenta, porque você está deixando o denominador menor. E se a gente for se guiar por aquela desigualdade, imaginar que o Azinho é o N e imaginar que o Bzinho é o seno de 2N, ela ficaria módulo de A menos módulo de B. Ficaria módulo de N menos módulo de seno de 2N. Tá lá. Módulo de N menos módulo de seno de 2N. E aqui em cima fica igual. 3 módulo de seno de 2N. Certo? Tá lá. Agora, professor, mas como que a gente vai saber que módulo de A menos módulo de B é menor ou igual? Ó, vou dar uma dica aqui para vocês, olha. Só para completar aqui o que eu estava dizendo, né? Aqui ainda dá para simplificar um pouco mais pelo seguinte, esse N é sempre positivo. Então ele fica aqui assim, ó. 3 módulo de seno de 2N. Dá para simplificar um pouquinho mais aqui. Módulo de N não faz diferença porque N é sempre positivo. N menos módulo de seno de 2N. Certo? Tá lá, ó. Fecha o módulo aqui. Fecha o módulo aqui. Antes da gente continuar, vamos fazer uma OBS aqui para os alunos não ficarem muito putos. Olha só. Olha essa observação aqui. Ah, de onde é que você tirou esse negócio aqui que você acabou de usar? Faz essas demonstrações todas que eu vou pedir na prova, mas já vou te dar uma dica. A igual a A menos B, A mais B menos B. Não, peraí. A menos B mais B. Certo? Você concorda com isso? A é igual a A menos B mais B. Isso implica que o módulo de A do lado esquerdo é igual módulo de A menos B mais B. Mas pela desigualdade triangular que nós provamos antes, isso aqui é menor ou igual que módulo de A menos B, módulo de A menos B, mais módulo de B. Pela desigualdade triangular que a gente fez antes. Então a gente ficou assim, ó. Isso implica que módulo de A menor ou igual que módulo de A menos B mais módulo de B. Passando o módulo de B para o outro lado, a gente fica com o quê? Módulo de A menos módulo de B menor ou igual que módulo de A menos B. Ah, professor, mas aqui você usou módulo de A mais B, não com menos. Troque, faça B igual a menos C. Olha o que aparece aqui se eu fizer B igual a menos C. Isso vai implicar que módulo de A menos módulo de menos C menor ou igual que módulo de A menos C. Então, para fechar, vai ficar módulo de A menos, quanto que é módulo de menos C? A mesma coisa que módulo de C. Menor ou igual, será que caiu a live? Caiu a live ou vocês estão aí me acompanhando? Quem está me acompanhando? Salve, professor, está acompanhando. Módulo de A menos módulo de C, menor ou igual. Menor ou igual. A menos com menos é mais, módulo de A mais C. Então, só fiz isso aqui para demonstrar para vocês a desigualdade que eu usei daqui para cá. Eu troquei isso aqui, que seria o módulo de A mais C, por uma coisa menor do que ele, que seria o módulo de A menos o módulo de C.
correto? E aí surge essa desigualdade aqui, que pode ainda ser simplificada para isso. Mas, professor, ainda está muito estranho. Como que nós vamos terminar isso aí? Nós começamos com módulo de AN-3, e ainda estamos com um negócio muito complicado. Calma, que vai melhorar. Olha o pessoal puto aqui. Estamos aqui. Não, tá joia. Olha só. Como que ele vai melhorar? Agora ele vai fazer o seguinte, ó. Ah, tá. Menor ou igual que isso. Né? Olha só, ele pode sumir. Uma coisa que eu esqueci de fazer. Você pode sumir com seno, porque esse seno de 2n não está entre menos 1 e 1. A gente já tinha falado isso. Seno de 2n está entre menos 1 e 1. Então você pode, se você tirar ele daqui, isso aqui fica maior. Porque você está multiplicando por uma coisa que é 0, alguma coisa, entre menos 1 e 1. O módulo, né? O módulo de uma coisa entre menos 1 e 1 está entre 0 e 1. Então, se tirar isso daqui, fica maior. Então, a gente pode fazer o seguinte, olha lá, continuando aqui, né? Isso aqui é menor ou igual, aí deixa só o 3 em cima, já simplifica mais. 3, eu tinha esquecido disso. 3, sem o módulo, n menos módulo de seno de 2n. E pelo mesmo raciocínio do módulo de seno de 2n está entre 0 e 1, eu posso trocar isso aqui por 1. Por quê? Porque, veja, quanto mais eu tirar aqui do n, menor vai ficar esse denominador, certo? Menor ficando o denominador, maior vai ficar o resultado da fração. Qual que é o máximo que eu posso ter aqui no seno de 2n? O máximo para tirar do n e diminuir esse denominador? O máximo é 1. Então, fechou. Deixa eu escrever melhor aqui. Isso aqui é menor ou igual que 3 dividido por n menos 1. Por n menos 1. Conclusão. Juntando as duas pontas, o que a gente chegou? Módulo de AN menos 3 é menor. Vamos ver como é que ele vai escrever aqui. Ó. Menor ou igual. Por enquanto, menor ou igual. Menor ou igual é 3 dividido por n menos 1. Agora, olha só. Estamos aqui. Aí ele explica o que ele fez em cada passo, que eu já expliquei para vocês, né? Da desigualdade e tal, fazendo intervir o número epsilon. Agora eu vou intervir o número epsilon. Então eu vou fazer isso aqui tem que ser menor do que epsilon. Isso aqui tem que ser menor do que epsilon. Aí o que vai acontecer? Olha lá. Aí eu faço a continha, né? Essa última desigualdade aqui é equivalente a o quê? Passa para lá multiplicando. 3 menor que epsilon vezes n menos epsilon vezes 1, que é epsilon. Quero isolar o n. Então eu passo esse epsilon vezes 1 para lá. Então vai ficar 3 mais epsilon menor que epsilon vezes n. Quero isolar o n. Passo o epsilon dividindo. Então isso é equivalente a ficar 3 dividido por epsilon mais epsilon dividido por epsilon menor que n. Isso aqui é equivalente a dizer que n é maior. Epsilon dividido por epsilon é 1, mais 3 sobre epsilon. Esse aqui seria o n0, 1 mais 3 dividido por epsilon, certo? Então, quer dizer, conseguimos mostrar o seguinte, ó, n maior que 1 mais 3 sobre epsilon faz com que o módulo de AN menos 3 fique menor que epsilon. Né? Portanto, aí fechou a demonstração pela definição. Portanto, n maior que 1 mais 3 sobre epsilon implica, que é o que interessa, que módulo de AN menos 3 fique menor do que epsilon. Ponto final. Fechou. N maior que 1 mais 3 sobre epsilon implica isso aqui, o que estabelece o limite desejado. O leitor deve notar, nas passagens efetuadas, que procuramos chegar a uma expressão simples, como aquele teve um pequeno erro de digitação, né?
porque não é 1 sobre n menos 1, é 3 sobre n menos 1 que a gente chegou, né? Para depois fazer intervir o epsilon, obtendo, então, uma desigualdade fácil de resolver. Porque, veja, se a gente não fizesse essas simplificações todas que a gente foi trabalhando aqui, certo? Que ele fez numa linha só, eu fui fazendo mais passo a passo aqui com vocês para tentar explicar melhor, né? Demonstrando cada coisa que ele usou e tal. Fui tentando fazer. Mas a verdade é a seguinte: se a gente tivesse má vontade para fazer isso aqui e não quisesse fazer essas simplificações todas, o que iria acontecer? Você teria que ficar com módulo de AN-3 igual a isso aqui, ó. Que a gente começou a fazer simplificação para entrar o menor igual a partir daqui. Né, que a gente já meteu uma desigualdade aqui, depois já tirou ali embaixo o módulo de seno de 2n, depois fez essa consideração aqui de pegar o maior valor, que é 1. Então, resultado. Né, a verdade é que, é o que ele está dizendo ali, se nós não fizéssemos essas simplificações, o que ia acontecer? Ó? O leitor deve notar que nas passagens efetuadas, nós procuramos chegar numa expressão simples, tipo 3 dividido por n menos 1, para depois fazer intervir o epsilon, obtendo então uma desigualdade fácil. Não fizéssemos tais simplificações e teríamos de enfrentar isso aqui. Tá? E aí ferrou. É claro que as transformações feitas só permitem a implicação, mas isso é suficiente para o nosso propósito. Né? Bom, beleza. Mais um último exemplo aqui para a gente trabalhar, né? Para a gente trabalhar vamos fazer esse exemplo aqui nesse vídeo, aí depois o próximo vídeo fica para o teorema, né? Que eu vou querer discutir com vocês aqui ainda, né? Então vamos fazer aqui rapidinho esse exemplo, vamos passar um traço aqui. Olha só esse exemplo. Esse exemplo, ele quer trabalhar o seguinte aqui, ó. Esse exemplo aqui é o seguinte, é uma sequência que é dada por uma divisão de polinômios em N. Olha como é que ele escreveu. AN é igual a N igual a 3N ao quadrado mais 4N dividido por N ao quadrado mais N menos 4. Mais N menos 4. Tá lá. Você vai falar, professor, mas qual, em primeiro lugar, para a gente fazer aqui o limite pela definição, a gente tem que saber qual é o limite. Como que a gente poderia saber qual é o limite aqui nesse caso? Bom, a gente pode usar essa tática de dividir pela maior potência. Então, eu pego isso aqui e divido tudo por n ao quadrado. Então, fica 3 mais 4 dividido por n, estou dividindo tudo por n ao quadrado, em cima. Tudo por n ao quadrado embaixo. 1 mais 1 sobre n, menos 4 sobre n ao quadrado. Aí o que eu percebo? A hora que eu mando o n para o infinito, a hora que eu mando o n para infinito, que a gente simboliza com essa flecha aqui, isso aqui vai convergir para onde? 3 mais 4 dividido por infinito é 0. Então aqui fica 3 mais 0 dividido por 1 mais 0 mais 0. Então o resultado dá 3. Então já vimos que o limite disso aqui é 3. Vamos ver se bate com o livro. É 3. Vemos claramente que tende a 3, já que 4 sobre n, 1 sobre n, 4 sobre n ao quadrado vai tudo para 0. Agora, para a gente provar isso diretamente da definição de limite, nós vamos ter que notar algumas coisas aqui. Então, em primeiro lugar, n começa em 1, né? Veja bem, aqui tem o seguinte, ele está falando a partir de n igual a 2, o denominador fica maior que 0. O numerador é sempre maior que 0, porque 3n ao quadrado mais 4n, para qualquer valor de n que você colocar aqui, vai ficar sempre positivo. Né? Agora,
n ao quadrado mais n menos 4, ele nem sempre é maior que zero, né? Aí, o que vocês poderiam dizer para mim? Por exemplo, para n igual a 1 dá quanto ali? Vamos ver quem está prestando atenção. Não tem ninguém prestando atenção. Para n igual a 1 aqui dá quanto? 1 ao quadrado mais 1 menos 4. Dá menos 2, turma. Isso, Cláudio Eustáquio, menos 2. Agora, para n igual a 2, você tem 4, corta com menos 4, a partir do 2. Então, aqui você tem o problema com n igual a 1. Né? Então, pode atrapalhar o fato de ter, porque aí por causa de um termo que dá negativo, isso, 2. Por causa de um termo que dá negativo, você fica travado sem poder tirar o módulo. Ao passo que se você pegar do n igual a 2 para frente, todos os termos estão positivos ali, e aí eu posso tirar o módulo. Ah, professor, mas não vai dar algum problema para saber qual é o limite se eu tirar o primeiro termo, n igual a 1? Claro que não. Como a gente está interessado no limite, a gente está procurando ver o que acontece quando o n é muito grande, quando o n tende para infinito. Então, o fato de você remover só o n igual a 1 não altera o nosso raciocínio, mas a gente tem que tomar cuidado para não falar besteira. Né? Então, vamos lá. Para provar pela definição que o limite é 3, a gente começa notando que, a partir de n igual a 2, nós temos que o n ao quadrado mais n menos 4 é maior que zero. Né? E aí vamos desenvolver aqui. Né? Só que antes de escrever esse negócio do n igual a 2, eu vou desenvolver primeiro, antes de falar. Olha lá. Aqui. Então, vamos lá. Módulo de AN menos 3, módulo de AN menos 3 é igual. Aí vai ficar 3n quadrado mais 4n sobre n ao quadrado mais n menos 4, tudo isso menos 3 módulo. Aí, resultado, tira o mínimo. Tirou o mínimo, você fica aqui embaixo, n ao quadrado mais n menos 4, 3n ao quadrado mais 4n, menos, aí estou tirando o mínimo já aqui, né? Menos 3n ao quadrado, menos 3n, menos com menos mais, 12. Mais 12. Tudo isso módulo. Aí, o que ocorre com isso aqui? Em primeiro lugar, eu percebo que dá para simplificar aqui, né? O 3n ao quadrado corta com menos 3n ao quadrado. 4n menos 3n dá n. Então vai ficar n mais 12, n mais 12, dividido por n ao quadrado mais n menos 4, módulo. Aí o que eu percebo? Eu percebo o seguinte, que n mais 12, para todo n é positivo. Né? Porque qual que seria o próximo passo aqui? O próximo passo, módulo de A sobre B igual módulo de A, dividido por módulo de B. Aí você pensa o seguinte, pô, mas esse módulo de n mais 12 é sempre positivo para qualquer n, então você já pode tirar um módulo. E o n ao quadrado mais n menos 4? Aí entra aquilo que ele falou, a partir de n igual a 2. Então vamos, a princípio, vamos pensar só que a gente está olhando para essa sequência a partir de n igual a 2, o que não vai atrapalhar em nada a gente entender o que acontece quando n tende a infinito. Tá? Que é igual a, então vamos colocar assim, n mais 12 dividido por n ao quadrado mais n menos 4. Isso aqui, vírgula, n maior ou igual que 2, ponto final. Tá lá. Agora, aí ele faz a seguinte consideração, fala, ó, se eu tirar o n aqui, que é sempre positivo, desse denominador, fica menor, fica maior o resultado, porque eu estou
digamos assim, eu estou tirando coisas do denominador. O denominador está ficando menor. Ele não é n ao quadrado mais n menos 4. Ele é só n ao quadrado menos 4, acabou. Então, o denominador ficou menor. Então, o resultado total da fração fica maior. Então, essa é uma consideração interessante, né? Isso aqui é menor do que n ao quadrado menos 4. E aqui em cima, n mais 12. Deixa eu escrever melhor aqui. Menor do que n mais 12 sobre n ao quadrado menos 4. As considerações que o cara faz para ajudar a resolver. Né? Aí ele diz o seguinte, olha, ele quer simplificar mais ainda. Olha só o que ele vai pensar aqui. Se você considerar... Ele pensou o seguinte, bom, esse n mais 12, eu posso trocar ele por 2n, certo? Eu posso meter aqui um menor ou menor igual e colocar um 2n aqui. Aí ele percebeu o seguinte, pode, contanto que você considere, em vez do n a partir de 2, sobe um pouco mais o n para partir de 12. Né? Observação, vou fazer na forma de uma OBS aqui, para não ficar muito enigmático para o aluno. Observação, se você imaginar as duas funções, ó, uma função aqui, x mais 12, a função x mais 12 está aqui assim, ó. Digamos que ela está aqui, x mais 12. Tá, deixa eu melhorar aqui o gráfico. Meu Deus, aqui. Imagina que você tem aqui duas funçõezinhas. Aqui é x mais 12, está aqui assim. Isso aqui é x mais 12. Deixa eu escrever para cá, para não atrapalhar. X mais 12. E essa aqui é 2x. 2x passa pela origem, olha lá. Tem um ponto onde elas se encontram. Esse ponto aqui é justamente o 12. Significa que, a partir de x igual a 12, a função 2x fica maior do que... Faltou escrever aqui, 2x. A função 2x fica maior do que essa. Né? X maior ou igual que 12 implica 2x maior ou igual que x mais 12. Passando para a linguagem dos n's, né? N maior ou igual que 12 implica 2n maior ou igual que n mais 12. Já conseguiu aqui uma desigualdadezinha. Tá? Olha só, olha as ideias, né? Outra coisa que ele percebe, está aqui, a partir de n igual a 12, n mais 12 menor ou igual que 2n. n mais 12 menor ou igual que 2n. E o n ao quadrado fica maior que 8 toda vez que n é maior ou igual que 3. E, além disso, o n maior ou igual que 3, que vai ser satisfeito se o n for... Porque se n for maior ou igual que 12 para fazer isso aqui, automaticamente ele é maior ou igual que 3. Mas tudo bem. Para n maior ou igual que 3, implica que n ao quadrado, por exemplo, se n for 3, vai dar 9, que já é maior que 8. Que equivale a dizer, né, ou podemos falar assim, n maior ou igual que 3 implica... 8 é 2 vezes 4. N ao quadrado sobre 2 maior que 4. É o que ele escreveu aqui. Por que ele escreveu dessa forma? Porque ele está vendo um n ao quadrado menos 4 aqui embaixo. Primeiro ele mexeu no n mais 12, transformou o n mais 12 em 2n. Agora o n quadrado menos 4, olha só a malandragem aqui. O que você faz? Multiplica por menos 1, né? Daí, deixa eu escrever para cá. Daí, n maior ou igual que 3 implica... Multiplica por menos 1 dos dois lados, fica menos n ao quadrado sobre 2, inverte a desigualdade, menor que menos 4, faz n ao quadrado menos. Soma n ao quadrado dos dois lados. Soma n ao quadrado do lado esquerdo, menor, soma n ao quadrado do lado direito, menor. E detalhe, dá para simplificar esse lado esquerdo. N ao quadrado menos n ao quadrado sobre 2 dá n ao quadrado sobre 2, menor
que n ao quadrado menos 4. Então, ele achou uma coisa maior para colocar no numerador, que seria o 2n. O 2n vai deixar esse numerador aqui maior. Tira o n mais 12 e coloca 2n. E ele achou uma coisa menor para colocar no denominador. Esse n ao quadrado menos 4, troca por n ao quadrado sobre 2, que fica menor. Então, resultado, conclusão. Conclusão. Aquilo que a gente tinha aqui, que era n mais 12 sobre n ao quadrado menos 4, n mais 12 sobre n ao quadrado menos 4, é com certeza menor do que o n mais 12 troca por 2n, o n ao quadrado menos 4 troca por n ao quadrado sobre 2. Passo 2 para cima multiplicando, fica 4. Cancelo n com n ao quadrado, fica n. Ou seja, 2 pontos. Ou seja, 2 pontos. Você chegou aqui no seguinte. Módulo de AN menos 3, que é o que a gente tinha no começo, é menor do que 4 sobre N. Módulo de AN menos 3 é menor do que 4 sobre N. E aí você, como é que ele fala lá? A palavra que eu sempre esqueço, intervir. Você agora vai fazer intervir o epsilon. Vai fazer intervir o epsilon aqui. Aí você coloca menor que epsilon. O que equivale a dizer que... Deixa eu escrever isso aqui para cá, né? Deixa eu escrever isso aqui para cá. Ou seja, a n ao quadrado, módulo de AN menos 3 é menor do que 4 sobre n. Faz intervir o epsilon. Menor que epsilon. Isso equivale ao quê? Isso equivale a dizer que essa última igualdade, né, equivale a dizer que n tem que ser maior que 4 sobre epsilon. Ponto final. Certo? Então, se n for maior que 4 sobre epsilon, isso implica que o 4 sobre n vai ser menor que epsilon, e o módulo é menor do que 4 sobre n, então o módulo também vai ficar menor que epsilon. Só que tem um detalhe final aqui, nesse exemplo. Olha só o que ele escreveu aqui. Ele não coloca simplesmente n maior que 4 sobre epsilon. Ele coloca n maior que o max entre 4 sobre epsilon e 12. Essa é uma pegadinha final. Tá certo? Por quê? Porque esse 4 sobre epsilon, ele foi deduzido considerando, cadê? O n maior ou igual que 12. Então, a gente, para fazer a passagem aqui que trocou o n mais 12 por 2n, que chegou no 4 sobre n, a gente considerou, isso aí é válido, contanto que o n esteja para frente do 12. Então, o que acontece? Se você pega épsilons muito pequenos, esse 4 sobre epsilon fica grande, fica bem maior que 12, e aí n maior que 4 sobre epsilon. Mas se você pega o epsilon muito grande, folgado, por exemplo, um epsilon de 1000, 4 sobre 1000 vai dar bem menor que 12. Certo? E se você olhar só para o 4 sobre 1000, você vai pensar, pô, 4 sobre 1000 é bem menor que 1. Então, para todo n, vale para todo n. Para epsilon igual a 1000, todo n vai funcionar. E pode ser que você quebre a cara, porque você está se guiando por um 4 sobre epsilon que veio de um raciocínio que só vale para n maior ou igual que 12. Não, como é que você pode concluir que vale para todo n? Incluindo os n's de 1 até 11, os quais não estão contemplados aqui nesse raciocínio. Então, ele lembra o seguinte, como a gente fez tudo a partir de 12, tudo que a gente fez é válido a partir de 12,
e para a partir de 12 quem manda é 4 sobre epsilon, você faz o seguinte, para qualquer n maior para qualquer valor de 4 sobre epsilon que der maior que 12, eu pego o 4 sobre epsilon. Se o valor de 4 sobre epsilon der menor do que 12, aí eu pego o próprio 12, porque aí eu já não tenho certeza, tá certo? Então, aí depois vocês pensem mais nisso aqui, tá certo? Como que você justificaria isso aqui? Depois, na próxima aula, eu comento mais sobre isso. Mas lembre-se, o 4 sobre epsilon que a gente chegou aqui, ele veio considerando que o n está a partir de 12, tá? Então, a segurança que tem disso aqui está válida é a partir de 12. Daí surge esse negócio aqui. A gente comenta mais sobre isso na aula que vem. Então, conclusão, portanto, resposta final. Resposta final. N maior do que o max, o maior valor entre 4 sobre epsilon e 12, o 12 veio disso aqui, né? Lembra que a gente fez essa consideração? Implica que o módulo de AN menos 3 fica menor do que epsilon, ponto final. E com isso, você comprova o limite pela definição, tá certo? Veja, aí na aula que vem eu posso, é que eu não preparei nada de gráfico e tal para a gente analisar, e tá, eu estou vendo que agora são 8h07, eu queria gastar esses momentos finais falando já de um teorema, tá? Aí a gente discute mais sobre isso na próxima aula, se vocês quiserem.